Senos para as regiões mais altas. No presente, as grandes confrarias que ainda se resguardam nas zonas solitárias de melhor padrão psicoetérico conservam ansiosamente os remanescentes históricos dos grandes esforços iniciáticos do passado, como a vanguarda vigilante que, no mundo físico, forma o elo santificado com as grandes hierarquias das fraternidades brancas, situadas nos planos espirituais inacessíveis ao entendimento humano. Constituem um celeiro nutritivo das almas que se entregam à meditação e à procura interna do Eu Sou, na divina espontaneidade de cear a mente e burilar o espírito no campo da consciência mais alta. Mas os que assim se reservam, nos pequenos hiatos da vida agitada do vosso orbe, ainda ferreteado pelo materialismo das formas escravizantes, são as antenas vivas e os cálices humanos que recepcionam as forças puras e que ateiam o fogo sagrado na alma em aprendizado cósmico. Essa minoria, que sempre existiu e nunca será do conhecimento do homem profano, também existirá no terceiro milênio, como a ponta de lança viva entre as sombras terráqueas e as luzes edênicas. Mas será sempre um pequeno punhado de homens excepcionais, porquanto significam a qualidade que serve para manter a temperatura angélica na qualidade humana reencarnada. Essa é a lei. No terceiro milênio também se constituirão credos e doutrinas bastante semelhantes entre si, prosseguindo na faina sublime de compor novas consciências devotadas aos postulados religiosos, a fim de mais tarde se constituírem nas grandes consciências que hão distinguir a ilusão da vida humana, para existirem plenamente no mundo espiritual. Pergunta: por que motivo louvais o iniciado consciente de sua plenitude espiritual, e afirmais depois que não mais se justifica a iniciação a portas fechadas? Não haverá certa contradição nessa vossa afirmação, que parece negar o valor do trabalho iniciático. Ramatiz: assim nos referimos, em face da urgência do momento em que os acontecimentos trágicos do juízo final, uma falência e liquidação, às vossas portas, exigem urgente modificação de conduta e direção espiritual a mais certa possível. Muitos espíritos que adquirem profundos conhecimentos na atmosfera do templo iniciático, nem por isso conseguem vivê-los cristicamente à luz das relações cotidianas e dos interesses comuns. Estamos cansados de observar a longa lista de mestres que sabem recitar longos mantras em preciosa sintonia iniciática, que sabem evocar, sibilinamente, os devas da natureza, que manuseiam com firmeza técnica a bioquímica transcendental no campo da magia ou da alquimia mental e guardam o sigilo de não atirar pérolas aos porcos fora das colunas do templo, mas que não passam de iniciados modernos, que falham nas mais prosaicas experimentações da lei comum do mundo e fracassam nos mais comezinhos princípios de entendimento com os párias da vida. Alardeando conhecimentos, num fraseado fascinante, da ética esotérica, tecendo brilhantes exposições da gênesis oculta e conhecendo roteiros geniais da integração do logos planetário, ou sincronizando-se ao fluxo vivo da vibração solar, arrasam-se num segundo ante um gesto, uma resposta ou um conceito irregular acerca do próximo, comprovando, então, a sua inépcia iniciática. Na realidade, o fascinante figurino recortado pelos velhos mestres do hermetismo, ou pelas dinastias iniciáticas, pode vestir muitas vezes o iniciado cujo interior não condiz com as exigências do traje fidalgo, mas nesse caso se trata de uma aparência toda externa, que lembra o velho Zulu metido em casaca e polainas, em festiva cerimônia no palácio suntuoso, mas cujos gestos e gafes revelam a profunda contradição entre o vestuário do convidado e o seu comportamento na fina sociedade. E, como agora já não há mais tempo para uma iniciação apressada, para aqueles cuja maturidade interior ainda requer milênios de experimentação, eis o motivo de nossa afirmativa de que, no momento, já não oferece êxito a iniciação a portas fechadas, pois o decisivo acontecimento do juízo final talvez não conceda ao adepto de última hora o entendimento real da iniciação, que precisaria demonstrar a luz do dia sob a égide do Evangelho de Jesus.
Na simplicidade evangélica da afirmação do Mestre, de que ele é o caminho, a verdade e a vida, reside o recurso salvacionista e derradeiro para que o cidadão terrícola possa ainda evitar o doloroso exílio no planeta intruso. Eis o motivo por que o Espiritismo alicerçou a sua doutrina científico-filosófica nas bases definitivas do Evangelho de Jesus que, assim, constitui o cimento de garantia e segurança dos seus postulados. O próprio Allan Kardec viveu mais de 3 milênios peregrinando pelos vários templos e povos do passado, a fim de condensar a velha iniciação e ofertá-la à massa comum, na forma do Espiritismo, doutrina acessível a todas as mentalidades, como também o ensinamento de Jesus. É um dos recursos com que Deus provê a seus filhos, à última hora, quando já falham todos os esforços mais complexos da auto-iniciação. No estado em que vos encontrais atualmente, urge a iniciação fora dos templos, sob a poeira comum dos caminhos trilhados pela massa aflita, sujeita à complexidade das leis humanas, que obrigam as criaturas a esforços sobre-humanos, que as irritam e lhes despertam a revolta adormecida. É louvável a figura do augusto mestre, que sonha e vos nutre a alma, em profunda meditação, ingressando na plenitude do samadhi situado na fragrância da natureza contemplativa, divino repositório da verdade e da revelação espiritual aos discípulos ávidos de sabedoria. Mas também é admirável a figura do mestre ignorado, que se angustia no turbilhão das civilizações egocêntricas, ávidas na defesa de seus interesses comuns e em terrível competição fisiomaterial, necessitando manter a sua serenidade espiritual diante de todas as complexidades cotidianas. Inúmeros deles circulam pelas vossas artérias, povoadas de criaturas materializadas, insubmissas, exigentes e intolerantes, mas guardam o sorriso de boa vontade e de compreensão, cujos conselhos são verdadeiros tratados de cristificação humana. É preciso que tenhais sempre presente em vossas mentes a insigne figura de Jesus, o maior intérprete do Cristo planetário, pois de sua sublime consciência forjou-se o Evangelho como tratado iniciático mais providencial para a hora cruciante que de vós se aproxima. Ele rompeu as paredes limítrofes dos templos iniciáticos, clareou os símbolos ocultos e ensinou o silêncio da humildade, que também desperta as forças íntimas da alma e acelera a maturidade do espírito, mesmo entre o ruído do mundo profano. Deixando entrever que existem outras verdades, que ele não podia revelar no momento e que seriam ditas na hora de vossa maturidade espiritual. Lembrou-vos que a iniciação no silêncio da alma é justa e exigível, mas o que é conhecido a portas fechadas dos templos iniciáticos há que ser provado evangelicamente a portas abertas do santuário do mundo profano. Pergunta: a generalização dos valores iniciáticos, expostos comumente sob os postulados de doutrinas e de afirmações cotidianas, podem porventura revelar aquele conteúdo interior, que só se compreende na atmosfera sugestiva dos templos iniciáticos? Ramatiz, o alcance mental da vossa humanidade, no século XX, graças à cooperação da ciência e da filosofia, justifica a iniciação à luz do dia, sob a égide de Jesus e na prática viva do Evangelho. A mente humana já não pode duvidar das forças invisíveis aos olhos e aos sentidos materiais e deixar de conhecer os postulados interiores, que antigamente se guardavam ansiosamente no seio das instituições iniciáticas. O menino de ginásio já se familiarizou com os elétrons, átomos, ondas curtas, raios cósmicos, magnetismo, eletricidade, polarizações e radiações de todos os matizes. O cientista atual demonstra que o nada é um viveiro de germes microscópicos onde fantásticas energias conhecidas como um produto éter cósmico, que o corpo humano é poderoso campo eletrônico de energia condensada, sob a direção de uma consciência que principia a se revelar nos laboratórios de precisão. A passagem de Jesus pelo vosso mundo extinguiu a velha angústia do discípulo à procura do seu mestre, porque já se conhece o caminho, a verdade e a vida, que o sublime Nazareno exemplificou com a sua vida.
Jesus é a mais elevada entidade espiritual descida ao vosso orbe, tendo cumprido a dolorosa iniciação na descida vibratória, ensinou-vos, à luz do dia, os momentos sagrados e apontou-vos as zonas iniciáticas do coração, nos quais podereis alcançar o Cristo planetário. A senda iniciática é o caminho interno da renúncia, do amor e do sacrifício, também por amor, para com aqueles que sofrem e se debatem nas trevas. Jesus deixou-vos o padrão universal e definitivo para o êxito da mais rápida iniciação angélica em direção aos reinos da verdade. Os que não puderem compreender Jesus e viver os seus postulados singelos, mas libertadores da ignomínia humana, de forma alguma terão mais sucesso sob o ritualismo que desperta a vontade e o comando das forças internas do espírito. A incapacidade de viver o Evangelho à luz do dia é um produto natural e exclusivo da própria maturidade espiritual, que também não será removida no ambiente sigiloso do templo iniciático. Rituais, mantras, sincronizações entre adeptos ou despertamento de vontade, o comando das forças da natureza, o domínio dos 4 elementos, a clarividência exercitada ou a alquimia transcendental, enriquecerão a bagagem mental do discípulo, tornando-o figura excepcional no modo de vida comum. No entanto, esses magníficos valores, de louvável mentalismo, talvez não concedam a desejada maturidade espiritual sob a completa índole crística. Rasputin era poderoso alquimista das energias da natureza, assim como possuía o poder da hipnose coletiva. No entanto, faltava-lhe a maturidade espiritual da integração perfeita aos conceitos simples do amai-vos uns aos outros e do fazei aos outros aquilo que quereis que eles vos façam. Há milênios que o vosso mundo se vem preparando sob as mais complexas e elevadas provas de ascensão espiritual, nas quais os templos têm funcionado como institutos de pedagogia libertadora da forma. No silêncio iniciático, muitas almas vão se credenciado para o definitivo exame que se delineia nos vossos dias. No entanto, louvando todo esforço de autoiniciação, não podemos deixar de advertir que Jesus, o ungido do Cristo, ainda é o barômetro da aferição da maturidade espiritual de cada ser humano. Pergunta: quereis dizer que não traz favorecimento essa iniciação? Não é assim. Ramatiz: nenhum de vós poderá isentar-se dela, é o curso real e exato para cada alma embutida na carne do vosso mundo. O homem só consegue a sua alforria espiritual depois que descobre a senda interna, e isto lhe o fará com mais êxito sob a inspiração do silêncio, em contato com a voz sem som, que lhe indicará o trajeto exato. Mas o verdadeiro iniciado é aquele que já elimina as divisas do mundo interior e do mundo exterior. A sua projeção no campo físico de formas é apenas o prolongamento do seu conteúdo consciente interno. É assim como Paganini, que transmitia sua alma de virtuoso nas melodias geniais do seu violino, que vibravam na atmosfera do mundo profano. O seu pensamento musical, silencioso mas genial, criava a vida através do instrumento musical, eliminando as barreiras entre o exterior e o interior da alma. Dessa forma procede o iniciado consciente de toda a sua pedagogia espiritual, a sua melodia silenciosa e íntima, como seja o entendimento de ter sido feito à imagem de Deus ou o sentido divino mistério do Eu Sou, materializa-se no contato diário com os seus semelhantes, em sons harmoniosos que não ferem mas, ao contrário, comovem e inundam de júbilo todos os seres e todas as relações, todas as coisas e todos os momentos. O Evangelho de Jesus é que prova quem seja o iniciado à luz do dia, embora a voz do silêncio já o tenha confirmado nessa situação, entre as colunas do templo iniciático. Pergunta: quais serão os recursos positivos que permitirão à humanidade do terceiro milênio realizar um aceleramento tão grande, contrariando a pedagogia costumeira, que tem exigido tantos séculos para modificações diminutas no caráter dos homens? Ramatiz: a vossa dúvida provém do fato de ser esta a primeira vez que se processa tal acontecimento, embora vos pareça contrariar a rota natural do amadurecimento espiritual. Baseando-vos nos acontecimentos históricos e evolutivos do espírito humano,
Podeis estranhar que, em tão diminuto período e apenas devido à passagem de um milênio para outro, a humanidade terrícola efetue progresso tão salutar. Uma vez que, partindo da civilização tão almejada e cultuada pelos gregos de Platão, Sócrates ou Pitágoras, sob a disciplina admirável de alma-ação e corpo-são, a humanidade terrícola atinge o fim deste século sob terríveis tendências para o desregramento em comum. É óbvio que ela deve ser submetida a um definitivo processo de seleção, que lhe permita efetuar a eclosão dos seus valores sadios e adormecidos. Nunca houve no vosso mundo acontecimento como esse que vai ocorrer, e a civilização nova, do terceiro milênio, também será um padrão ainda desconhecido coletivamente na Terra. Jesus afirma a ocorrência desse fato inédito no vosso orbe, quando adverte, porque será então a aflição tão grande que, desde que há mundo até agora, não houve nem haverá outra semelhante. Mateus 24 e 21. Indubitavelmente, o Mestre faz questão de acentuar que nunca houve acontecimento semelhante na Terra, porque será uma renovação súbita, completa e insofismável da civilização anticrística atual, para ser transformada na humanidade de Deus, no terceiro milênio. O recurso positivo, mais importante, para o aceleramento da maturidade espiritual da nova humanidade, reside principalmente na seleção espiritual do juízo final, quando forem escolhidos os bons, ou direitistas, para se tornarem o germe do povo cristianizado. É óbvio que numa seara onde pululam os frutos pobres, o progresso e a produção sazonada se farão rapidamente, desde que, após a derrubada das árvores frutíferas de má qualidade, sejam escolhidas as sementes sadias e feita a plantação futura apenas com essas mesmas sementes, mas escolhidas. E por isso diz a revelação do Apocalipse, e não haverá ali jamais maldição, mas os tronos de Deus e do Cordeiro estarão nela, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22,3. Ramatiz e seus críticos. Desde as suas primeiras comunicações, Ramatiz nos recomendou que eliminássemos quaisquer receios nas indagações mediúnicas que lhe fizéssemos. Ele sempre nos deixou a liberdade de crítica para que não conservássemos nenhuma dúvida sobre as suas dissertações. Explicou-nos que o intercâmbio de ideias deveria estar liberto dos tabus, que comumente prejudicam as mensagens mediúnicas, e ele sabe compreender bem a nossa natureza humana. Essa disposição benévola e afetuosa induziu-nos às perguntas arrojadas que constituem este capítulo e que bem provam a nossa impertinente disposição de indagar. Para isso, reunimos certos artigos de imprensa, cartas, crônicas, perguntas, julgamentos alheios e censuras severas, com referência às suas mensagens. Recordamos palestras e dúvidas sobre o assunto, guardamos apontamentos de rua, para sobretudo inquirir o espírito de Ramatiz. Algumas vezes a nossa insistência chegou até a ser intolerável, mas, se assim procedemos, foi para que se excluísse a maior parte das dúvidas suscitadas até aqui quanto às mensagens já recebidas, permitindo que ficasse bem esclarecido o pensamento do espírito manifestante. Ramatiz é espírito de bom ânimo, sincero e fraterno. Costuma nos pedir que não o situemos na galeria dos santos espíritas. Aqui, alguns confrades desavisados promovem os seus guias espirituais. Nada mais pretende-lhe do que a singela função de noticiarista desencanado. Reconhece que as suas comunicações hão provocado celeuma e até irritações descabidas, mas assevera que isso é próprio da ansiedade humana na procura da verdade. Algumas vezes, com graça satirizada, assegura mesmo que o boliço mental que provocam as suas mensagens já está produzindo suave benefício nos seus julgadores, pois elas são, realmente, algo revolucionárias, visto que desmantelam as velhas prateleiras mentais, bastante sobrecarregadas com inúmeros conceitos petrificados pelos séculos findos. E é isso mesmo.
Os espíritos mais conservadores e ciosos de suas tradições saltam a arena para tecer armas contra a agitação mental e defenderem os seus postulados simpáticos. Surgem, então, pontos de vista e afirmações doutrinárias ou científicas, de todos os lados, lança-se mão de recursos inteligentes e invoca-se a lógica e o bom senso para se derribarem as mensagens extemporâneas de Ramatiz. As revelações são consideradas exóticas e excêntricas, sendo autopsiadas por alguns até com irreverência. Os conceitos que ferem a velha escola são excomungados pelos puristas zelosos de sua linhagem doutrinária. O raciocínio dos leitores é entalo sacudido entre os dois extremos opostos. Mas, será isso de grande benefício para a sua elasticidade mental? O exercício dinâmico do espírito, ao pensar, sempre lhe acelera mais o mecanismo de evolução. Almas temerosas hão de apontar os perigos mefistofélicos de Ramatiz. Espíritas neófitos intervirão apressadamente a fim de defender os princípios espíritas que supõem em perigo. Alguns, mais severos, hão de requerer a cassação do mandato espiritual da entidade do além. Surgirão providências imediatas que protejam os postulados já consagrados pelo senso comum e batizadas como verdades definitivas. Enquanto isso suceder, a efervescência será contínua, mas no vasilhame do cérebro flutuarão, por fim, resíduos mentais, à superfície da água límpida. Entretanto, como nulo afirma o próprio Ramatiz, extinta a tempestade de censuras ou de lisonjas, de antipatias ou de simpatias, novas disposições de espírito serão verificadas em todos aqueles que se movimentaram sob o pretexto ramatiziano. Está aberto, pois, o cenáculo, para que se verifiquem as brilhantes porfias sobre os equívocos que se atribuam a Ramatiz, as quais, além de excêntricos convites à dinâmica do espírito, servirão também para revelar o grau de compreensão evangélica de cada julgador. Quanto a defeitos de linguagem ou insuficiência de expressões que, porventura, possam ser encontrados no transcurso da leitura desta obra, sejam levados à conta da incapacidade do médium e não a de Ramatiz. O sensitivo não dispõe de arquivo genial de imagens e de vocabulário suficiente para sintonizar, escorreitamente, o caudal de ideias que lhe flui da entidade comunicante. Esta envida os maiores esforços para se situar no campo espiritual do médium que, por vezes, não encontra figura ou expressão alguma, em sua mente, para traduzir a contento aquilo que apenas sente em outras dimensões vibratórias. A torrente de pensamentos que tenta ocupar-lhe a pequena área cerebral lembra a figura de um barril de água que se entorne sobre um frágil copo de vidro. No dizer do médium, o acontecimento é como se Toscanini estivesse tentando executar a nona sinfonia de Beethoven pelo cérebro de um maestro Zulu. Indiscutivelmente, a obra seria de muito maior valia se pudesse fluir pela mediunidade cristalina de um Chico Xavier, de um Fernando de Lacerda ou de um reverendo Einstein Moses. Lembre-se, por isso, o leitor de que, afora as excrescências comuns da forma, há nesta obra uma direção implacável no sentido de objetivações mais altas, e um conteúdo doutrinário crístico que pede a melhoria do espírito, muito antes da fascinação do texto. Ramatiz e seus conceitos. Pergunta: gostaríamos de vos ouvir quanto às variadas apreciações que têm despertado as vossas mensagens mediúnicas. Para isso, contamos como vosso espírito tolerante e isento de susceptibilidades tão comuns à nossa humanidade. Ramatiz, consideramos de boa ética essa vossa disposição, pois os labores que cumprimos também são inspirados por almas superiores à nossa exiguidade espiritual. Não podemos alimentar susceptibilidades nas indagações justas, tudo faremos, tanto para contentar os que nos censuram, como os que se afinizam com a nossa índole psicológica. Reconhecemos a impossibilidade de satisfazer a todos, coisa que nem o nosso amado Mestre Jesus conseguiu realizar no vosso mundo. A crítica ao nosso labor é um direito com o qual concordamos prontamente, e é justo que cada um procure aquilo que deseja.
Pergunta: as opiniões sobre as vossas comunicações mediúnicas variam muito, principalmente quanto a vos situarem no labor doutrinário definido. Uns classificam-vos como entidade espírita kardecista, alguns dizem que sois umbandista, outros vos consideram simpático às sociedades teosóficas ou aos labores esoteristas. Existem, ainda, os que afirmam que sois excentricamente devotado à escolástica hindu. Queixam-se certos confrades do vosso ecletismo embaraçante. Que nos dizeis? Ramatiz: não procuramos classificação em nenhuma doutrina, mas a compreensão daqueles que consideram as seitas religiosas como verrugas no corpo do Cristo. Nossos propósitos objetivam a aproximação crística entre os valores doutrinários de todos os espiritualistas de boa vontade. O Cristo é um estado pleno de amor e de associação divina, é radiosa fisionomia espiritual destituída de rugas sectárias. É princípio de nutrição cósmica para todas as almas, amor entre os seres e coesão entre os astros. A verdade crística não pode ser segregada por ninguém, é um estado permanente de procura e de amicidade espiritual, bem distante dos invólucros estandardizados. Qualquer sistema ou seita religiosa que se considere o melhor pesquisador da verdade é apenas mais um concorrente presunçoso entre os milhares de credos isolacionistas do mundo. O fanatismo, que é próprio do homem inculto, feroz e destrutivo, também se afidalga nas vestes respeitáveis do cientista, do filósofo ou do intelectual já consagrado no academismo do mundo. A teimosia sistemática, mesmo sob a lógica científica, é sempre um índice de fanatismo, que cria disposição adversa à maturidade dos conceitos novos. O jardineiro progressista estuda e experimenta sempre os novos espécimes, antes de negar-lhes os novos valores estéticos. Em consequência, não vos preocupeis em nos situarem neste ou naquele postulado religioso ou filosófico. Preferimos, antes, a condição singela de noticiaristas sem compromisso dogmático. Pergunta: acusam-vos alguns espíritas de não serdes entidade exclusivamente devotada aos princípios da doutrina de Kardec? Ramatiz: apenas evitamos a exclusividade que exalta os caprichos e as teimosias sectaristas e contraria o dinamismo da vida espiritual. É de senso comum que mediunismo difere muito de espiritismo. O primeiro é uma faculdade independente de doutrinas ou de religião. O segundo, doutrina codificada por Allan Kardec, cuja finalidade é a libertação do homem dos dogmas asfixiantes. O espiritismo é o conjunto de leis morais que disciplina as relações desse mediunismo entre o plano visível e o invisível e coordena também o progresso espiritual dos seus adeptos. Os fenômenos mediúnicos começaram a ocorrer muito antes da doutrina espírita e podem se suceder independentemente de sua existência. A literatura mediúnica é pródiga em vos comprovar a quantidade de sensitivos que recepcionam mensagens daqui, embora não operem diretamente sob a inspiração do espiritismo codificado por Kardec. Podereis encontrá-los nos círculos esotéricos, nas reuniões teosóficas, nas fraternidades Rosa Cruz, nas comunidades protestantes e nos próprios agrupamentos católicos. Independentemente da codificação kardeciana, foram recebidas do espaço as importantes cartas de meditações e luz da alma, ditadas pelo instrutor tibetano Alice A. Bailey, as missivas Helena Blavatsky, dos mestres Mori e K.H., as cartas do outro mudo, ditadas a Elsa Barker por um magistrado inglês desencanado, a luz no caminho a Mabel Collins, as mensagens do padre Marshall a Ana de G., o mundo oculto inspirado a M. Sinnett, a vida além do véu, ao pastor protestante reverendo G. Valuen. As inéditas experimentações mediúnicas de Eduardo van der Eylen, entre os maias, que ignoravam o espiritismo, originaram a grande mensagem, obra admirável como repositório de conhecimentos do além. C.H. Leadbeater, bispo anglicano e um dos esteios da Sociedade Teosófica, revelou poderosas faculdades de clarividência, sem contato com o kardecismo. No vosso século, Pietro Baldi,
Ergos, Herme Buda e outros entregam-vos mensagens de inspiração mediúnica, embora sem o selo da insígnia espírita. Os profetas eram médiuns poderosos. Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Jonas, Naum, Abacuque e outros, iluminavam as narrativas bíblicas com seus poderes mediúnicos. Moisés hipnotizou a serpente e a transformou num bastão, fazendo reviver diante do faraó surpreendido. Sabia extrair ectoplasma à luz do dia, praticava levitações, transportes, e produziu chagas no corpo, curando-as rapidamente. Realizando a mais assombrosa hipnose da história, usou o povo egípcio como sujeito e o fez ver o rio Nilo correr como sangue. Atuando nas forças vivas da natureza, Moisés semeava o fogo em torno de si, cercando-se da sarça ardente, e punha em fuga os soldados escolhidos para matá-lo. Na esfera católica, Teresinha via o sublime Senhor nimbado de luz. Francisco de Assis revelava as chagas de Jesus. Antônio de Pádua transportava assim em espírito, de Portugal à Espanha, para salvar o Pai inocente. Dom Bosco, em transe psicométrico, revia Jesus na infância. Vicente de Paula extinguia úlceras à simples imposição das mãos e São Roque curava lepra à força de orações. Teresa Neumann, no vosso século, apresenta os estigmas da crucificação, e alguns sacerdotes católicos se tornam curandeiros milagrosos sob a terapêutica dos benzimentos. Entretanto, nenhum desses consagrados seres da história religiosa era espírita, na acepção do vocábulo, embora todos fossem médiuns, o que ignoravam. Eis, pois, o porquê de não carecermos assumir responsabilidade doutrinária exclusivamente kardecista ou, isoladamente, em outra nobre instituição, porquanto esse exclusivismo de modo algum ampliaria as nossas ideias. Estas justificar-se-ão por si mesmas, independentemente de qualquer particularismo redutivo. Pergunta: esses confrades temem que a divulgação acentuada de vossas mensagens possa desviar do roteiro progressivo os novos adeptos espíritas? Consideram prematura preocupação com os conceitos heterogêneos de vossas comunicações, antes que possuam um entendimento puro do espiritismo. Esta concepção está certa? Ramatiz, embora não nos situemos na área codificada do kardecismo, reconhecemos este como uma doutrina evolutiva que melhor atende às necessidades espirituais da humanidade terrícola, em seu conjunto geral. É a síntese popular da verdade oculta e o mais eficiente caminho de ascensão espiritual para a mente ocidentalista. Allan Kardec, corajosamente, ergueu a ponta do véu de Ísis, abriu a porta da iniciação em comum e revelou a preliminar do céu. Após fatigante labor, através de milênios, em contato com todos os esforços iniciáticos, codificou os valores suficientes para libertar o homem da roda das reencarnações. A disposição ferrenha de muitos discípulos, que fossilizam os conceitos dinâmicos do espiritismo e os transformam em sentenças rígidas no espaço e no tempo, é que traça fronteiras separatistas e contrárias à dinâmica evolutiva da doutrina. Muitas desilusões fraternas que os recém-chegados recebem dos tradicionais terminam afastando-os para certos erotismos e sincretismos embaraçantes. O espiritismo é essencialmente evolutivo, mas os seus adeptos, desavisados da realidade funcional dos seus postulados, tornam-no letárgico com o sistema de afirmação dogmática. O Evangelho, que é a verdadeira garantia crística do espiritismo, ainda não foi bem compreendido pela maioria dos seus discípulos. Raros são os que não confundem o sentido crístico do Evangelho com o sentido espirítico de afirmação doutrinária separatista, firmado nos pontos de vista isolados e contrários à harmonia fraterna. Essa preocupação purista, que invocais, fortifica, realmente, a doutrina como configuração sectarista, mas reduz-lhe a amplitude evangélica, que deve ser sempre a base da terceira revelação. Muitos espíritas revivem, em modernas sublimações, os dogmas dos velhos credos que esposaram nesta ou em reencarnações passadas.
revelam novamente, no meio espírita, a mesma intolerância religiosa, a sisudez pessimista e a má disposição para com as ideias e labores que ultrapassam as fronteiras de suas convicções e simpatias. Reproduzem sob novos aspectos doutrinários, embora mais cultos, a mesma excomungação sistemática do passado. Pergunta: afirmam alguns que a dissociação que podeis provocar no seio do kardecismo será devido ao fato de propagardes por via mediúnica os princípios e os conceitos de seitas e instituições adversas à singeleza do espiritismo. Ramatiz: o perigo de dissolução doutrinária ante esses conceitos adversos há de desaparecer, se estiverdes plenamente convictos e integrados nos próprios postulados kardecistas que aceitais. Só a convicção absoluta pode afiançar a fé que remove montanhas. Se temeis essa dissolução doutrinária, é porque ainda não tendes fé absoluta no que admitistes. Se assim não fora, o vosso temor seria infantil. A debilidade de vossas convicções tornará o kardecismo tão desamparado diante de nossas mensagens quanto diante de todas as demais comunicações que nos sucederem. Só a negligência e a incúria dos seus discípulos é que permitirão que seja tisnada a pureza iniciática dos princípios de Kardec. Necessitareis, então, da fé sincera e vigorosa que sempre impediu as dissoluções e as promiscuidades em quaisquer setores altruísticos do vosso mundo. É a fé irredutível dos protestantes que os imuniza contra as infiltrações estranhas às suas congregações. É a fé absoluta dos santos que os livra da sedução da matéria. É a fé nos seus postulados morais que mantém alguns povos europeus em neutralidade pacífica no seio das nações belicosas. Apesar das influências heterogêneas da época, Mozart, Bach e Beethoven conservaram a pureza iniciática de suas composições musicais, embora vicejassem numerosos arremedos de pintores. Não se tisnaram a beleza e a pureza da pintura de Rubens, de Da Vinci, de Tiziano ou de Rembrandt. Apesar da lubricidade que ainda impera em alguns conventos religiosos, muitos frades e freiras são cópias vivas de um Francisco de Assis, de uma Teresa da Vila. Malgrado as promiscuidades imorais que pululam na sociedade e a desonestidade que corrói a administração pública, inúmeros caracteres se conservam íntegros no seio dessas influências dissolventes. Naturalmente, só uma fé viva, contínua e forte, sustenta qualquer ideal, e essa espécie de fé é que recomendamos que os espíritas tenham para com a consagrada doutrina codificada por Allan Kardec. Se assim fizerem, não opomos dúvida, serão infantis todos os temores às nossas mensagens dissociativas. Pergunta: alegam outros que as vossas mensagens geram confusão entre os espíritas, porque estes se deixam fascinar pelo exotismo exterior, e se perturbam com o conteúdo, que não se afina com a doutrina espírita. Ramatiz: tornamos a repetir, não está em nossas mensagens essa probabilidade perturbadora, mas sim naqueles que ainda estão em condições eletivas para serem perturbados ou vítimas de confusão. O espírito humano é dotado de razão e de sentimento, quando a razão não está suficientemente desenvolvida para protegê-lo da perturbação, que o salve, pelo menos, o sentimento cristão. Se não existe a garantia espiritual de qualquer um desses atributos, como quereis evitar a perturbação? Inegavelmente, ainda sereis os candidatos e as vítimas de todas as influências e sugestões exteriores. Se viverdes em confusão convosco, naturalmente estareis em confusão com tudo o que pesquisardes, quer sejam as nossas mensagens, quer sejam as comunicações de outros espíritos mais elevados. Não conhecemos doutrina mais pura e santificante do que o Evangelho de Jesus. No entanto, ireis responsabilizar o Divino Mestre pela confusão que os homens fizeram com os seus abençoados ensinamentos. Não foi o seu Evangelho, mas as confusões humanas que assassinaram os infiéis nas impiedosas cruzadas da Idade Média, que armaram odiosas fogueiras e criaram as tenebrosas torturas da Inquisição, que trucidaram indefesos huguenotes na sangrenta noite de São Bartolomeu,
Ainda sob a égide do Evangelho, a confusão humana queimou Joana d'Arc, João Luz, Giordano Bruno, e atualmente ainda consagra os instrumentos de morte para as guerras fratricidas. Lamentamos que as nossas mensagens possam criar confusões à pureza iniciática espírita, do mesmo modo que lamentamos seja a culpa do Evangelho pelas atrocidades humanas. A dinamite destinada ao serviço pacífico das edificações humanas ainda a usais, devido à vossa confusão, como agente de morte. A embarcação idealizada para a confraternização entre os povos serve-vos como cruzadores, submarinos e canhoneiras mortíferas, o avião, ideal de fraternidade. A confusão transformou na terrível ave semeadora de ruínas e crueldades. A energia atômica, pacífica em Marte, é no vosso mundo elemento feito para derreter os corpos nascidos para o amor e para a vida. A confusão, na realidade, depende do destino que derdes às coisas que ledes, que inventais ou que descobris, provando que ainda vos falta o verdadeiro discernimento dos objetivos idealizados por Deus. Pergunta: afirma-se que os velhos espíritas, conservadores da ética kardecista, são menos simpáticos às vossas mensagens. Que dizeis? Ramatiz: é muito natural que assim suceda. As épocas de renovações artísticas, assim como as de renascimento espiritual, provocam sempre maior relevo na clássica posição de moços e velhos, embora as ideias novas sejam as mesmas ideias velhas sob atraente vestuário moderno. Os moços de hoje, concomitantemente os velhos de amanhã, também hão de oferecer resistência teimosa aos novos valores que surgirem no futuro, sob o império da evolução. Na pintura, na filosofia, na música, na ciência e na própria indústria, sempre se digladiaram essas duas condições distintas, velhos e moços. No entanto, embora se situem em extremos antagônicos, são duas forças que disciplinam a evolução. Tanto os moços entusiastas como os velhos ponderados atendem aos imperativos naturais da vida progressista. Os primeiros, idealistas, corajosos, traçam os rumos do futuro, e os segundos, conservadores, prudentes, tolhem seus passos quanto aos excessos prejudiciais. Disciplina-se a imprudência excessiva do moço pela experiência sensata e orientadora do velho. E diante de assuntos como o juízo final ou o fim do mundo, ainda mais se acentuará o conflito entre as velhas e as novas ideias, instigadas pela afirmação pessoal de cada grupo à parte. Se os velhos espíritas são menos simpáticos às nossas comunicações, deveis concluir que, realmente, não estamos transmitindo mensagens para conjuntos exclusivos ou para adeptos que nos lisonjeiem. O nosso esforço é de caráter geral. Estamos ditando para além da efervescência moral que já estáis vivendo, só os eletivos à nossa índole espiritual é que nos sentem no momento, sem a exigência férrea de primeiro nos compreenderem. Pergunta: há os que afirmam que as vossas mensagens são destituídas de qualquer proveito, outros há que veem nelas uma associação de ideias do médium, ou seja puro animismo. Que podeis nos esclarecer? Ramatiz: se estes relatos forem fruto de puro animismo do médium, independentemente de nossa ação espiritual, cabe-lhe um indiscutível mérito de nos haver interpretado a contento, evocando o sentido crístico em que realmente desejaríamos situar as nossas comunicações. Quanto ao sentido proveitoso, depende, naturalmente, do próprio leitor, a quem cumpre tirar as lições construtivas ou rejeitar as afirmações que supõem a perniciosas. O lavrador inteligente sabe que o mais opulento feixe de trigo pede a separação cuidadosa do joio. Recordamos, a propósito, aquele sentimento elevado que Jesus revelou diante do cão putrefato, ante a repugnância dos apóstolos, quando enalteceu a brancura dos dentes do animal e os comparou a pérolas preciosas. A terra também vos oferece inúmeras mensagens vivas, das quais podereis extrair ilações proveitosas ou destrutivas. O mesmo arsênico que os Borgias empregavam para assassinar os seus desafetos,
A medicina aproveita para o tratamento da amebíase do sangue. A cicuta, que mata, cura as convulsões rebeldes quando aplicada em doses homeopáticas. O escalpelo do homicida, nas mãos do cirurgião, é instrumento que prolonga a vida. Sob o toque da magia divina de Deus, o monturo fétido se transforma em roseiral florido e perfumado. A serventia que dormita no seio de todas as coisas criadas pelo Onipotente exige que a boa intenção a saiba aproveitar no sentido benéfico à vida. Estas mensagens também contêm um sentido oportuno. Cabe ao leitor encontrar os objetivos sádios. Pergunta: soubemos, também, que atribuem falta de proveito às vossas mensagens, sob a alegação de serem absurdas e fantasistas. Qual a vossa opinião? Ramatiz: há que distinguir sempre entre o sentido benéfico que pode existir oculto na fantasia e o maléfico disfarçado no cientificismo mais rigoroso. Antigamente, a infância terrícola se deliciava com as histórias da carochinha, em que os príncipes, as fadas e os gênios bons sempre venciam as feiticeiras, os gigantes maus e os lobos ferozes. Era o triunfo absoluto do bem sobre o mal. As narrativas fantásticas limitavam-se a despertar atenção para a exposição da virtude moral, onde a bondade, a inocência e a honestidade eram fartamente glorificadas. As vovós reinavam, absolutas, nos velhos lares, narrando ao pé do fogo as fantasias que davam sublime direção espiritual ao subconsciente das crianças. No entanto, o espírito científico e positivo do século atômico requer severas exigências ao cérebro do escritor moderno, a fim de exterminar o excesso de fantasia da mente infantil. Interveio e impôs a sua lógica matemática. Motorizou o tapete voador, considerou absurda a vida do Pinocchio, aposentou Gulliver e liquidou o encantador país de Lilliput. O velho gato de botas teve caçada a sua licença de turista inveterado e o Chapeuzinho Vermelho aguarda a maioridade para enfrentar o lobo mau. O gigante do pé de feijão ficou estigmatizado como uma vítima da glândula hipofisária e proibiu-se a velha alquimia dos magos, que transformava príncipes em cisnes e princesas em borboletas. A moderna Branca de Neve, atarefada com refrigeradores, fogões elétricos e assadeiras automáticas, olvidou 7 anões, que passaram a constituir casos excêntricos de distúrbios endócrinos. Graças, pois, à meticulosidade científica do século atomizado, foram derrotados os velhos personagens das leituras fantásticas e substituídos por tipos ferozes, homicidas, que acionam metralhadoras eletrônicas e pretendem o domínio continental. Estúpidos fascinoras semeiam a morte nos desertos enluarados e seres diabólicos, interplanetários, comandam esquisitos aparelhos, ameaçando destruir o vosso orbe. O príncipe gentil, respeitoso, foi modernizado no herói de Trabuco à cinta, chapéu de aba larga, a fazer o farta distribuição de murros. O fascínio moderno é devido à sua brutalidade física e à sua impiedade contra os adversários vencidos. A fada que distribuiu o pólen dourado das alegrias infantis transformou-se na mulher sem alma, despudorada, viciada com os corrosivos elegantes e sofisticadas banalidades feceninas. Os gnomos inocentes, da natureza festiva, fugiram diante dos terríveis auxiliares do herói moderno, que são desonestos e semeiam intrigas e ciladas traiçoeiras. Na antiga fantasia infantil, o príncipe generoso e leal ressuscitava a Branca de Neve com um beijo de amor puro, e a feiticeira vingativa, símbolo da maldade humana, sumia-se nas furnas dos abismos sem fim. A perversidade e a mistificação eram incondicionalmente justiçadas pelo poder do bem, a ternura exaltada e o amor glorificado. Na literatura moderna, científica, o galã, como prova de masculinidade, é vítima de histerismo e esbofeteia sua amada. O delinquente, quando punido pela justiça, já não compensa o cortejo de crimes que praticou e de vítimas que causou. A fantasia, quando firmada no sentido do bem e da bondade,
exalta as virtudes adormecidas nas criaturas, em lugar de afrouxar os ditames da moral do espírito, estimula a fraternidade e a mansuetude, predispondo o homem ao culto superior. No entanto, o cientificismo da bomba atômica criou as mais bárbaras e dantescas cenas de morte. Aqui, parturientes derretiam-se com o filho, na hora de dá-lo à luz. Ali, velhinhos fatigados, na contemplação da natureza, convertiam-se em poças sangrentas. Nos bancos das praças públicas, acolá, bandos de crianças transfiguravam-se em pastas albuminoides, alhures. Criaturas em retorno aos seus lares deslocavam as carnes diante dos seus familiares. No fragor infernal do impacto homicida, fundiam-se a carne do sacerdote e a da criança. No batismo, derretia-se a mão do cirurgião sobre o enfermo esperançado de viver. Diluía-se o lactente no seio da mãe apavorada, e a garota, aterrorizada, revia-se deformada. Cérebros geniais puderam calcular a temperatura máxima que desencadearam essas aplicações científicas subordinadas à matemática dos cálculos nucleares. No entanto, para os 140.000 japoneses que se derreteram no fogo apavorante da explosão atômica seriam incondicionalmente melhores todos os contos fantásticos dos mundos de fadas do que o cientificismo que lhes acarretou morte tão horrorosa. Sob a aparente fantasia de nossas mensagens, efetuamos um convite para o reino amoroso de Jesus, assim como as histórias que as vovozinhas contavam, para a infância, mostravam o reino das fadas, dos gnomos e dos príncipes valentes, mas eram sempre leais às virtudes nobres da alma. O convite para o Cristo é do acatamento aos princípios santificantes do Evangelho, os quais são eternos, acima das formas literárias e das equações científicas. Esses princípios lembram as pérolas verdadeiras, cujo valor não aumenta num escrino de veludo nem se diminui na pobreza de um envoltório de algodão. Mesmo quando submersas na lama, elas guardam a sua preciosidade real. Pergunta: alguns críticos espíritas afirmam que as vossas mensagens, embora entusiasmem pelo assunto profético e pelo exotismo das revelações, distraem os discípulos, fazendo esquecerem a mensagem singela do Evangelho. Que nos podeis dizer a respeito? Ramatiz, certos de que Deus sabe o que faz, cingimo-nos às suas diretrizes e não às dos homens. Não opomos dúvida quanto à urgente necessidade da singela evangelização da criatura terráquea, a fim de poder enfrentar galhardamente os momentos dolorosos de que se aproxima o vosso mundo. Inegavelmente, é melhor a purificação do sentimento do que o brilho do raciocínio, que o coração domine primeiro o cérebro. Mas a própria angelitude exige absoluto equilíbrio entre o cérebro e coração. A figura do anjo, revelando-se na harmonia perfeita das suas asas, é o símbolo desse augusto binômio divino, em que a asa direita da sabedoria se ajusta ao completo equilíbrio da asa esquerda, do sentimento purificado. Só a sabedoria e o sentimento, completamente desenvolvidos, é que facultam a alma voo incondicional no cosmo. O espírito pode evolucionar exclusivamente pelos caminhos do coração, se assim preferir, mas não se livra de retornar à vida física, a fim de obter alforria completa na educação do intelecto. As mensagens que vos ofertamos estão isentas de ódio, de malícia ou de discórdia. Não é o seu conteúdo exótico que produz fascinações extemporâneas. O próprio momento profético e entrevisto no subjetivismo do espírito é que desperta atração para o tema e os tempos chegados. Há que compreenderdes também que a mensagem singela do Evangelho não exige o retorno do homem ao primitivismo das cavernas. Jesus não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Não vos pede que troqueis o terno de Casimira pela tanga do selvagem ou veículo motorizado pelo carro de bois. Nem vos ordena que excomungueis o conhecimento e que vos dediqueis exclusivamente às compungidas orações. Oxalá fosseis realmente sábios como Jesus o é. Justamente a sua sabedoria é que o tornava tão compreensível, e o seu extraordinário conhecimento psicológico é que o fazia tão terno. Na terra, o ermitão fanático,
que foge do mundo e se recolhe às grutas das florestas, também é capaz de abrir o coração do infiel que lhe rejeite a cartilha de devoção. No entanto, muitos sábios, trajando ao rigor social, renunciam à vida para o bem da ciência humana. Francisco de Assis, quer vestindo-se com o hábito de frade ou pelo último figurino da moda, portador de um anel de grau ou simples operário na limpeza das cidades, nunca se distanciaria da singeleza do Evangelho. Só a perturbação íntima é que distrai do Evangelho, e muitos há que se perturbam até mesmo no exercício dos ensinos de Jesus. Pergunta: alguns espíritas lamentam que as vossas comunicações não sigam a mesma linha de exortação evangélica, sem complexidades proféticas, a que já se consagraram inúmeras entidades nas obras mediúnicas tradicionais do Espiritismo. Referem-se a espíritos que transmitem apenas mensagens doutrinárias que não provocam celeumas, dúvidas, nem contêm predições prematuras, mas se mantêm dentro da manifestação purista dos preceitos kardecistas. Ramatiz: as manifestações espirituais, na vossa vida, podem obedecer a múltiplos aspectos. Assim como Buda veio para os seus eletivos, na Ásia, e Jesus para os seus afins, no Ocidente, há profetas que só servem a grupos simpáticos à sua psicologia, como há determinados trabalhadores desencanados que só atendem aos adeptos da doutrina espírita. Grande a seara de meu pai e há nela muitos lugares para todos os trabalhadores, afirmava o grande líder oriental. Por que motivo deverão todos os instrutores pregar sob um mesmo e exclusivo aspecto? Uma vez que já existem no vosso meio entidades espirituais capacitadas e integradas na esfera da pura exortação evangélica, por que motivo deveríamos repetir as mesmas coisas, talvez com menor êxito? Se compreendeis realmente que Deus está em tudo que criou, não podeis separar nada dentro da sua orientação divina. Que é que interpretais como manifestação purista, em doutrina? O que concorda com a vossa mentalidade? Aquilo que o vosso espírito agasalha com simpatia, olvidando que o que detestais pode ser motivo de atenção e de prazer de outrem. Essa exclusiva preocupação purista, na vida em comum, é um capricho que pode concorrer para o separatismo, que nada tem de evangélico. Quando sentimos realmente a magnificência da vida que nos foi dada por Deus, sentimos também que devemos ampliar os limites de nossos purismos. Folgamos, tanto com o progresso do verme no seio da terra, quanto folgamos em que a borboleta ascensione para espécies mais encantadoras. O servidor do Pai, inspirado pelo Evangelho, tanto admira a ortiga que fere quanto a violeta que perfuma, tanto tolera a serpente rastejante, que atende ao sagrado direito de viver, quanto admira a andorinha que corta os espaços. Sabe que Deus não cometeu distrações na contextura dos mundos, que não criou coisas ruins ou impuras e que não cabe ao homem o direito de criticar supostos equívocos do Pai. O bálsamo, que alivia a dor, tem o seu correspondente no ácido, que cauteriza a gangrena. Eis porque não podemos nos cingir a um sistema único de comunicações mediúnicas, de modo a vos entregarmos mensagens confeccionadas especialmente para o cabide do vosso comodismo mental. Não deveis criar a separação, exigindo preferência exclusiva para o que vos é simpático, pois, não existindo coisa alguma absolutamente impura, à medida que realmente evoluirdes descobrireis os valores que se acham ocultos nas coisas consideradas inúteis ou daninhas. Pergunta: podeis nos dar alguns exemplos desses valores existentes nas coisas inúteis ou daninhas? Ramatiz: o capim, tão vilipendiado, a ponto de servir de figura de retórica para simbolizar a inutilidade, é considerado atualmente, pela vossa ciência, como uma das plantas que possui todas as vitaminas conhecidas, o que tem constituído o segredo da vigorosa nutrição dos animais. Na impureza do charco nasce o lírio, e no monturo nauseante esconde-se a energia que, em divino quimismo, transforma detritos em roseiral perfumado.
Os detestados vermes intestinais assinalam à criança sua carência mineralógica e lhe indicam o alimento exato. O batráquio repulsivo é que sustenta a vida na lavoura. As feias lagartas geram delicadas borboletas. As minhocas são os humildes mineiros que abrem as galerias que servem para a renovação do ar destinado às reações químicas da seiva vegetal no subsolo. O mofo, o bolor,